Existem certos elementos do universo de Star Wars que a gente reconhece de longe só de bater o olho. E as naves são um exemplo perfeito disso. Então, continuando a nossa série de guias sobre as naves de Star Wars, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as naves do Império. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e vamos continuar o nosso guia sobre naves. E se você for fã de Star Wars e novo aqui no canal, é só deixar o seu like e se inscrever para não perder nada. E começando a lista, na posição número 5, a gente tem a Lambda Shuttle. O Lambda Class T4A Shuttle, também conhecido simplesmente como a Shuttle Imperial, era um veículo de transporte usado pelo Império na época da Guerra Civil Galáctica. Ele tinha um design considerado muito elegante para o padrão de naves do Império, porque as outras naves eram bem parrudas e retonas, enquanto a Lambda Shuttle tinha um design um pouco mais delineado, digamos assim. A nave tem 20 metros de tamanho e 3 asas. Uma dorsal para estabilidade e 2 outras que eram móveis. A nave fica com as asas fechadas quando está em repouso e abre elas quando entra em modo de voo. Ela apareceu pela primeira vez no episódio 6, O Retorno de Jedi, logo no início do filme, na cena em que o Darth Vader está indo para a segunda Estrela da Morte. E depois uma nave do mesmo modelo ainda é roubada pelos rebeldes e usada pelo Luke, o Han e a Leia para eles se infiltrarem em Endor, disfarçados de imperiais. Só um detalhe sobre a primeira aparição da Lambda Shuttle que eu disse que aconteceu no episódio 6. Ela também aparece numa versão de relançamento do episódio 5, num remake que foi feito em 1997. Então, como essa aparição acontece numa versão remake, a aparição original continua sendo realmente no episódio 6, O Retorno de Jedi. Então, deixa eu falar um negócio aqui. A próxima posição da lista não é bem uma nave, mas ela é um veículo e eu acho que vocês gostariam de ver ele aqui. Então eu coloquei do mesmo jeito. Agora vamos para a posição número 4 da lista, que é o AT-ST. O All Terrain Scout Transport, ou só Scout Walker, como ele é mais conhecido, é um walker de 2 pernas usado pelas forças terrestres do Império. Eles eram basicamente um modelo menor e rápido de walkers que não tinha uma blindagem tão forte assim, mas tinha mais mobilidade para dar suporte às tropas imperiais no campo de batalha. Ele era equipado com 3 canhões duplos de blaster, granadas de concussão e um lança-mísseis. Ou seja, o bicho era uma máquina de destruição imparável. Isso quando eles não estavam lutando contra ursinhos da floresta. O AT-ST apareceu pela primeira vez numa das melhores cenas de guerra de Star Wars, que foi a Batalha de Hoth, que acontece lá no episódio 5, O Império Contra-Ataca. Mas ele tem uma aparição muito rapidinha no filme, e isso aconteceu porque o modelo que a equipe de efeitos especiais do filme fez do AT-ST ficou pronto muito em cima da hora das gravações do filme, então a galera não pôde extrair o máximo que poderia do modelo. Eles tiveram que fazer cenas bem rapidinhas pra não abusar. Mas no episódio 6, O Retorno de Jedi, já tava tudo sob controle, tudo feito dentro do cronograma das filmagens, e o AT-ST pôde ser finalmente usado como deveria, né, aparecendo bastante nas cenas da invasão da Lua de Endor. Então vamos seguir a lista agora para a posição número 3, que vocês já devem adivinhar que se eu falei do AT-ST agora há pouco, faz total sentido a posição 3 ser justamente sobre o AT-AT. O All Terrain Armored Transport também era um walker de combate terrestre usado pelas forças do Império. Ele era basicamente o irmão mais velho do AT-ST. Ele era armado com 2 canhões laser pesados e 2 blasters médios, que ficavam bem na frente do walker, ali naquela parte que parecia ser a cabeça dele. Mas o grande diferencial do AT-AT era a blindagem dele, que fazia ele resistir aos tiros de blaster. O Walker usava essa defesa para transportar pelo campo de batalha até 40 tropas imperiais dentro dele. Ele também apareceu pela primeira vez em Star Wars no episódio 5, durante a Batalha de Hoth, naquela sequência onde o General Veers liderou um esquadrão de mais ou menos 5 AT-ATs para destruir o gerador de escudos da base rebelde. E uma curiosidade interessante é que se você reparar bem, você vai ver que esse nome AT-AT nunca é dito em nenhum filme da trilogia clássica, porque os personagens se referem a eles somente como Walkers. Mas a gente, como é nerdão, vai atrás do nome, sabe o nome completo, né, e tal, essas coisas. Echo Station 3TA. We have spotted Imperial Walker.
Então beleza, já falei sobre os Walkers da lista, que não são bem naves, né, mas a gente deu um empurrãozinho. Mas na posição número 2 a gente vai voltar para as naves, porque estamos falando do Imperial Class Star Destroyer. Existem vários tipos de Star Destroyers que foram usados pelo Império, mas o mais icônico de todos foi o Imperial Class Star Destroyer. E é sobre ele que a gente vai falar aqui. O Star Destroyer era a nave da Marinha Imperial que simbolizava toda a opressão que o Império exercia sobre a galáxia. O tamanho gigantesco da nave, com mais de 1.600 metros de comprimento, fazia ela carregar centenas de equipamentos e tropas, de forma que às vezes um único Star Destroyer poderia ser suficiente para se conquistar um planeta inteiro. Olha só a quantidade de armamento que um bicho desses carregava. O Destroyer possuía 135 canhões dos mais diferentes tipos de armas e também era tripulado por 46.785 tropas imperiais, incluindo troopers e oficiais. Meu amigo, você acha que o metrô que você pega para ir pro trabalho é lotado? Olha quanta cabeça tinha dentro de um Star Destroyer. 46 mil! E o mais importante é que o Star Destroyer era uma nave que carregava outras naves dentro dele. O Destroyer transportava 72 TIE Fighters, 8 Shuttle imperiais, 20 AT-AT, 30 AT-ST e mais 15 transportes de tropas imperiais. Por isso que eu falei que muitas vezes um único Star Destroyer era suficiente para tomar um sistema inteiro, porque ele tem um mundo de tropas diferentes dentro dele. E para você entender quão grande era o poder do Império sobre a galáxia, a Marinha Imperial teve no auge dela mais de 25 mil Star Destroyers sob o seu comando. Ou seja, pega tudo aquilo que eu falei de tropas dentro de um Star Destroyer e multiplica por 25 mil. Entendeu o que era a ditadura do Império? O Star Destroyer apareceu pela primeira vez no episódio 4, logo na cena de abertura do filme, o que inclusive se tornou uma tradição, porque todos os filmes da trilogia clássica começam com uma sequência que envolve um Star Destroyer. A versatilidade desse modelo de nave fez ela ser usada para vários objetivos diferentes, como Destroyer, como transporte militar, como transporte de cargas e também como nave de comando. Esse poder todo foi usado pelo Império para espalhar medo e reprimir qualquer atividade rebelde pela galáxia, fazendo o Destroyer Imperial ser com certeza um dos símbolos mais temidos da época do Império. Então beleza, chegamos ao fim da lista com a nave que na minha opinião é a mais importante usada pelo Império. Tem gente aí que já deve saber qual é e dá até pra ouvir ela chegando. Olha só, escuta aquele barulhinho que todo mundo reconhece, porque agora vamos falar dele que infernizou a vida da Aliança Rebelde, o TIE Fighter. Com o nome completo de TIE LN Starfighter, os caças TIE formavam a principal frota de combate do Império na Guerra Civil Galáctica. Um TIE Fighter tem 8,8 metros de altura, é equipado com 2 canhões laser e tem propulsão de 2 motores de íon, que fazem ele ser rapidamente manobrado quando está em voo, mudando de direção com muita velocidade. O TIE Fighter mudava de direção rápido assim porque ele era muito leve, porque ele não tinha sistemas que eram muito comuns em outras naves, como o sistema de hyperdrive, escudos e nem suporte de vida. Se você reparar bem, você vai ver que os pilotos de TIE Fighter usam aquela roupa completa, como se fosse uma armadura própria para você pilotar um TIE Fighter. E isso acontece porque os TIE Fighter não têm um sistema de suporte de vida, diferente das naves da Aliança Rebelde. O Império também tinha como objetivo fabricar os TIE Fighter em massa, fazendo realmente um enxame de naves. Por isso que os TIE Fighter não tinham sistema de hyperdrive, suporte de vida, escudos, para que eles fossem muito baratos de serem fabricados. E essa fabricação em massa possibilitava que os TIE Fighter pudessem agir em grandes grupos, com táticas de combate que usufruíam muito dessa vantagem numérica de naves. Com o passar do tempo, outros modelos de caças TIE também começaram a ser produzidos, como o TIE Interceptor, o TIE Bomber e o TIE Defender. E até aquela nave personalizada do Darth Vader, que é o TIE Advanced. Cada uma tinha suas melhorias em relação ao TIE original, mas sempre mantinha aquele visual clássico de caça TIE. Durante o reinado do Império, os caças TIE foram muito utilizados por conta da sua versatilidade, por ser uma nave produzida em massa que podia operar tanto dentro quanto fora da atmosfera, e que podia agir tanto como caça quanto patrulheira. Então, por ser justamente a maior parte da frota imperial, o TIE Fighter merecidamente conquista o nosso posto como a principal nave. Então beleza, terminamos a parte 2 do nosso guia sobre naves de Star Wars. Se você não viu a parte 1, que é sobre as naves da Aliança Rebelde, eu vou deixar marcado aqui em cima para você conhecer um pouco mais sobre os rebeldes. E eu também tô anotando as sugestões que vocês deixaram lá no outro vídeo para outros episódios dessa série, então fiquem tranquilos, que já já esse episódio novo aparece aqui no canal. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque eu agradeço demais. Caso você não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever também. E recomendo que você dê uma olhada na descrição do vídeo com as playlists todas organizadas por tipo
tipos de conteúdo pra você assistir os vídeos que você mais gosta, beleza? Então a gente se vê na próxima, eu fico por aqui, valeu, e um abraço!